Agora em Brasília, 8 horas e 24 minutos. Vida Acadêmica. 8 horas e 24 minutos. Dentro de instantes, vamos conversar com a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Hoje, Mariela Oliveira vai trazer para nós mais um tema muito importante da vida acadêmica. Hoje ela vai falar das características da educação superior no Brasil, após a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ter divulgado um relatório que analisa o cenário de ensino das universidades e faculdades no país em comparação com outros países. Bom dia, Mariela. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria vir falar com você sobre um tema tão importante. Vamos a ele, então. Vamos falar desse estudo, o relatório Education at a Glance, que analisa o cenário dessa educação. Qual é o retrato da oferta de cursos na educação superior no Brasil, Mari? Olha, Sérgio, o retrato é interessante de ser analisado, viu? Eu vou trazer aqui alguns dados para os ouvintes. Vocês vão observar que é um monte de números. Eu tentei traduzir, interpretar alguns deles para nós. E o relatório completo os ouvintes vão poder ver lá no site do INEP ou no próprio site da OCDE. Bom, é o seguinte, esse relatório, ele traz algumas comparações internacionais sobre estrutura, finanças e o desempenho de sistemas educacionais dos 36 países que são membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil não é membro, mas ele é considerado uma nação parceira. Então, os nossos dados também são analisados nesse relatório. A primeira coisa que chama a atenção nesse relatório é a diferença de matrículas do ensino fundamental ao ensino médio e ensino superior. Veja, enquanto 84,6% de matrículas do ensino fundamental ao ensino médio correspondem à rede pública de ensino, na educação superior, esse percentual é de 26,7%. O que significa isso? Em torno, então, de 3/4 dos estudantes brasileiros frequentam instituições privadas quando se fala do ensino superior. E aí a gente pode se perguntar, né, por que o ensino superior tem mais demanda? Será que é porque tem mais vagas, né? E quem é que fica com essas vagas do ensino superior privado? Será que são as pessoas que fizeram a maior parte das matrículas lá que fizeram o ensino fundamental e que fizeram o ensino médio? O relatório não dá esse detalhamento, mas são coisas para a gente poder pensar. Em que medida o Brasil acaba investindo muito no ensino superior público, investindo, na verdade, muito pouco, né, no ensino superior público, porque a maior parte das vagas está no ensino superior privado. Alguma outra informação interessante é que a oferta de cursos na educação superior no Brasil, ela está concentrada na graduação. Os dados do relatório, eles são dados de 2017 e 2018. Quando eu penso nos dados nos dados econômicos, aí são dados de 2016. Então, eu vou falar 2017. Os cursos de graduação em 2017, no Brasil, eles detinham 96,7% das matrículas de nível superior. E veja, de cada 100 matrículas, Sérgio, para o nosso ouvinte ter uma ideia, 68 delas são cursos acadêmicos, né, os cursos de bacharelado. E 31 delas são cursos que a gente chama cursos vocacionais, são a licenciatura e os cursos tecnológicos. Então, isso eu estou falando da população brasileira e ensino superior, cursos de graduação. Se eu pegar dados de 2018, eu tenho que 17% da população brasileira de 25 a 64 anos de idade concluiu um ensino superior no nível de graduação, mas só 0,8% no nível de mestrado e 0,2% no nível de doutorado. Aí você pode me perguntar, mas será que isso é bom? É ruim? Sim. Bom, em comparação com outros países, de acordo com esse relatório, o Brasil possui uma grande concentração de diplomas de nível superior em cursos de graduação. Se você pensar, pegando uma outra população de 25 a 34 anos,
dos 21% dessa população que tem educação superior, 95% tem graduação como maior nível da escolaridade. 5% mestrado ou doutorado. Mas veja, ou seja, de cada 100 pessoas de 25 a 34 anos no Brasil que têm ensino superior, 95 delas têm só a graduação. 5 somente vão ter mestrado ou vão ter doutorado. Nos demais países, de cada 100 pessoas, 30 têm mestrado. Então, esse dado chama bastante a atenção, de que nos outros países existe uma demanda maior pelo curso superior em nível de mestrado. E Mariela, com esses dados, com esses resultados desse retrato, quais os resultados, melhor dizendo, desse retrato na formação do jovem, atualmente até no mercado de trabalho? Como isso acaba repercutindo? Bom, os resultados disso no mercado de trabalho, a gente observa que, em comparação com os outros países, a gente teve uma taxa de emprego proporcionalmente menor. A gente entende que aqui no Brasil, quanto maior for a escolaridade, maior a empregabilidade, se for na população de 25 a 64 anos de idade. Deixa eu explicar. A taxa de emprego dessa população foi de 68% no Brasil. Só que na média dos países da OCDE alcançou 77%. E no relatório mostra que a taxa de emprego é influenciada pelo nível de escolaridade, Sérgio. A proporção de pessoas empregadas até o ensino fundamental completo no Brasil é de 59%. Ensino médio, 72%. Ensino superior, 83%. Ou seja, de cada 100 pessoas, então, que têm ensino fundamental completo, 59 estão empregadas. Ensino médio, esse número aumenta, então são 72 pessoas empregadas. Ensino superior aumenta mais ainda, ou 83%. Só que, quando a gente analisa o quadro só do ensino superior, Sérgio, veja, ter mestrado e doutorado no Brasil diminui a empregabilidade. Olha que coisa interessante. E parece que o mercado brasileiro não absorve na mesma proporção os mestres e doutores em comparação com quem tem só a graduação. E a gente pode pensar em que medida, né, que os mestres e doutores têm uma relação direta, os mestrados, os doutorados estão tendo uma relação direta com as necessidades dos empregadores, né? Será que a gente está estudando no mestrado e no doutorado não está sendo refletido na necessidade dos empregadores? É uma coisa para a gente pensar. Porque, o que a gente tem aqui? As taxas de emprego são de 86% para quem tem graduação. Para quem tem mestrado no Brasil, a taxa de emprego é 73%, ou seja, menor, bem menor, né? Até 13 pontos percentuais menor. E para quem tem doutorado é 83%. Não é tão diferente da graduação, mas é menor também. E as razões para isso, né? A gente precisa estudar um pouco mais. Só que, veja, a gente pode comparar com os dados da OCDE. Na OCDE, na média dos países, quanto maior o nível de escolaridade superior, maior a taxa de emprego. Então, nos outros países, a média tem uma absorção maior quanto mais a pessoa tiver estudado. Enquanto no Brasil, a taxa de emprego para graduação foi 86%, ou seja, de cada 100 pessoas que têm graduação, 86 no Brasil estão empregadas. Na média da OCDE, 83 estão empregadas, quem tem só graduação. Quando eu olho para o mestrado, aí o dado é bem diferente. Porque de cada 100 brasileiros, 73 estão empregados. Na OCDE, 87 com mestrado estão empregados. Esse número aumenta. E com doutorado, é a maior taxa de empregabilidade nos demais países da OCDE. 90% das pessoas que têm doutorado, na média dos outros países, está empregada, contra 83% aqui no Brasil. Então, a gente percebe que a empregabilidade de um mestre ou de um doutor, de acordo com essa média dos países da OCDE, é bem maior do que no Brasil. Mas isso não significa que as pessoas precisam se desesperar, quem tem mestrado e doutorado, sair correndo do Brasil para poder procurar emprego nesses países. Não é isso. É preciso tentar entender mais um pouco as causas disso, né? E o relatório não traz esse detalhamento. É um relatório, Sérgio, bastante quantitativo. Então, ele tem muitos números e pouca inferência qualitativa. Eu confesso que para poder trazer para vocês, eu
que pedir ajuda aos universitários. Fui atrás de um cientista de dados para poder entender melhor e não ficar falando bobagem aqui. Está certo. Este estudo traz ainda uma análise do acesso da população à educação superior no Brasil? Sim, sim. No que diz respeito ao acesso, em 2017, o que se observou? Agora, pensando numa população com outra faixa etária, população entre 19 e 20 anos, 21% dessa população estava matriculada em cursos de graduação em 2017. Quando a gente compara com países, nem só os da OCDE, com países da América Latina, Sérgio, o Brasil apresenta o menor percentual de matrículas. O Brasil fica atrás da Colômbia, do México, da Argentina, do Chile. E a média da OCDE, para essa faixa, né, de 19 e 20 anos, foi de 37%. Então, em 2017, a gente teve um acesso menor das pessoas à graduação no país, se comparado com os países da América Latina e com a média da OCDE. É claro que, a gente já falou aqui no quadro, que não significa que ter um curso superior vai fazer com que a pessoa vai ter uma melhor renda. Um curso superior não necessariamente vai garantir emprego, como muita gente erroneamente pensa, né, Sérgio? Assim, existem tanto cursos técnicos, cursos tecnológicos, existe a possibilidade de se empreender e não necessariamente está atrelado a se fazer uma faculdade. E eu falo mais uma vez aqui, muita gente faz a faculdade só por fazer, só para dizer que tem um curso superior, e isso não é garantia de emprego. Mas, em 2017, 21% da população de 19 e 20 anos no Brasil estava matriculada no curso de graduação. Queria chamar a atenção para um outro dado que é em relação à característica da população, Sérgio, com doutorado. No nosso país, quem tem doutorado, se eu pegar a população de 25 a 64 anos, os doutores representam 0,2% da população. É como se a gente falasse, né, que menos de uma pessoa a cada 100 pessoas, né? Então eu tenho que trabalhar com um número maior do que 100 para poder fazer essa correlação. Esse percentual, Sérgio, é um dos menores percentuais entre os países que estão analisados. Ele fica à frente só do México e da Indonésia. Nos países da OCDE, em média, essa representação de doutores é de 1,1%. Não é tão mais alta, mas é mais alta. E a Eslovênia é o país que tem maior percentual de doutores, que é de 3,8%. E aí esse dado mostra um pouco que, por vezes, a gente vê avaliações dos nossos governantes um pouco errôneas, quando eles dizem que o Brasil tem muitos doutores, o Brasil forma doutores demais. Não, o percentual de doutores em relação à nossa população, proporcionalmente, ele é muito pequeno, 0,2%. E é interessante pensar assim, que existe uma proporção diferente para doutores homens e doutores mulheres, Sérgio. A empregabilidade dos doutores homens é maior do que das doutoras mulheres, sabia? A empregabilidade das doutoras brasileiras é de 86%. A taxa de doutores, a empregabilidade de doutores, é de 94%. E, bom, acho que dá um retrato interessante, né? Pensar que, apesar do poucas pessoas chegam até o doutorado, dos que chegam, existe uma taxa de empregabilidade que essa questão de gênero se mostra estatisticamente significativa. Assim, as doutoras têm menos empregabilidade do que os doutores. Isso é até curioso, né, Mariela? Essa diferenciação, essa diferença. Sim, sim. Sabe o que eu fico pensando, por exemplo, e agora já extrapolando o relatório, né? As mulheres, quando fazem doutorado, elas estão na sua época, estão na sua época reprodutiva, né? E muitas dessas mulheres, né, durante o doutorado, no meio do doutorado, acabam tendo filhos, e enquanto os homens não. Então, a corrida, quando como é que eu vou dizer, gente, sem ser mal interpretada? A corrida nas vagas de emprego, quando se tem filhos ou se está gestante, a gente sabe que os homens não têm essa parada dos 6 meses. Muitas mulheres acabam estendendo a licença maternidade para mais tempo, o que não é ruim, né? São escolhas das pessoas.
Mas acho que esse dado tem que ser levado em conta, esse fato, quando a gente olha para essa taxa de emprego entre as doutoras brasileiras ser menor. Pode ser um pouco, talvez, pela maternidade, o que não é ruim, não estou dizendo que a maternidade é ruim, de jeito nenhum, mas o homem não tem essa parada, né, que é importante, que é necessária, enfim, e que as mulheres, por vezes, fazem. Mas não estou dizendo também que é só isso. O relatório não dá margem para que a gente faça interpretações sem outros dados específicos. E Mari, e sobre os recursos financeiros investidos na educação? O Brasil segue a tendência de algum país? O Brasil investe por aluno menos do que os demais países da OCDE, Sérgio. Isso também é um dado interessante quando a gente pensa que a gente está num contexto de corte de recursos no ensino superior e com uma fala dos governantes de que o Brasil investe muito nos alunos, investe muito no ensino superior e que não, enfim, a gente investe menos. De acordo com os dados, e esses dados, Sérgio, são de 2016. O relatório deixa bem claro que a parte econômica é de 2016. O gasto por aluno nas instituições públicas de educação superior no Brasil é de $14.200. O dado está lá, né? O dólar hoje está, quanto? 13, pouco, quase 4, né? Uma coisa assim. E esse dado, esses $14.200, é bem abaixo da média da OCDE. A média da OCDE é de $16.100. Então, essa fala de que o Brasil investe muito no curso superior, muito no ensino superior, se comparado com os demais países, esse muito não é tão muito assim. É claro que a gente sabe que o PIB dos outros países é diferente do nosso, a economia dos outros países é diferente da nossa, e talvez por isso esse maior investimento, mas é importante a gente destacar que a gente não investe mais do que a média da OCDE. E eu fiquei pensando aqui, Sérgio, será que os nossos ouvintes sabem o que é a OCDE? Porque eu confesso que antes de chegar a esse relatório, eu não estava lembrando o que significava a sigla, sabe? O que é, então? Posso falar? Pode, deve. O que é a OCDE? Pois não. Está me ouvindo? Olha, segundo o que é a OCDE, né? O objetivo dela é promover políticas que proporcionem bem-estar econômico, bem-estar social da população no mundo inteiro. E essa organização, ela analisa alguns fatores que influenciam diretamente na vida da população. Então, assim como tem esse relatório da educação, eles fazem outros relatórios também, que analisam seguridade social, tempo de lazer das pessoas, impostos, comparação com sistemas previdenciários, enfim. E atualmente a OCDE conta com 36 membros e algumas nações que eles consideram parceiros estratégicos. Os parceiros estratégicos são África do Sul, Brasil, China, Índia e Indonésia. Certo. E estamos nesse ranking, né? Infelizmente, esperamos que isso possa ser melhorado, né, Mari? 8h42. Perdemos o contato com Mariela Oliveira. Agradecemos mais uma vez a participação dela hoje, comentando conosco sobre estudos feitos pela OCDE a respeito da educação no Brasil. Ela falou das características da educação superior no Brasil após esse estudo feito pela OCDE, que foi divulgado um relatório que analisa o cenário do ensino das universidades e faculdades no país em comparação a outros países. Vamos tentar um contato com Mariela Oliveira apenas para o nosso encerramento. Mari, estamos de volta e eu quero agradecer a sua participação e até uma próxima. Obrigada, Sérgio. Ficou mudo, desculpa. Não, a culpa não é sua, é da nossa telefonia. Um abraço e até a semana que vem. Um abraço, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 8h43. Intervalo. Na volta tem o Dr. Lênio Streck no quadro Compreender Direito. Até já.